Prezados alunos, sejam muito bem-vindos nesse nosso quarto vídeo de dicas rápidas para o exame da OAB. Nosso tema de hoje, conforme eu prometi no final do terceiro vídeo, é Estatuto da Criança e do Adolescente. É a Lei Federal 8.069 de 90. Uma vez mais, eu, professor Tiago Pérez, agradeço essa oportunidade de estar contribuindo com você na realização do seu sonho. Não desista, continue estudando, continue assistindo os vídeos, que tudo vai dar certo no final. Entenda o funcionamento da prova do ECA no exame da ordem. Serão duas questões. E se você pegar as estatísticas, sem dúvida nenhuma, o tema que até hoje foi mais cobrado foi exatamente o tema família substituta. Então, para você entender, deixa eu fazer um contexto geral do tema. Quando nós falamos do ECA, quando nós falamos do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho três espécies de família. Eu tenho a família natural, que é aquela constituída por quem, turma? Pelo pai, pela mãe e pelos seus filhos, ou pai e filho, mãe e filho. Ou seja, a família natural é aquela constituída pelos genitores e o menor. Deu para entender? Ou só um dos genitores e o menor. Então, avô e neto é família natural? Não. Família natural é só o pai, a mãe e o filho. Em sequência, nós temos a família extensa. Agora sim, família extensa é aquela constituída por parentes próximos que mantém com o menor relação de afeto e de afinidade. Família extensa é aquela constituída por parentes próximos que mantém com o menor relação de afeto e afinidade. Agora sim, o tio que educa o sobrinho, avô com o neto, isso é família extensa. E para terminar, eu tenho a terceira espécie de família no ECA, que é a família substituta. Família substituta é aquela constituída por guarda, tutela e adoção. Mais uma vez, guarda, tutela e adoção. Uma vez mais, guarda, tutela e adoção. Tem que decorar, galera! E aí vem uma regrinha para você, uma dica para você lembrar. Família substituta é igual GTA. Lembra daquele jogo de videogame, o jogo de videogame mais vendido na história? É o que, turma? GTA. E na prova do ECA, só lembrar, família substituta igual GTA, guarda, tutela e adoção. Perfeito, turma? Deu para entender? Agora vamos entender um pouquinho de guarda e tutela. Porque a adoção, pela sua amplitude, eu deixarei para abordar em um próximo vídeo do ECA. Então hoje eu falo de guarda e tutela, as duas primeiras espécies de família substituta, e depois, em uma outra oportunidade, a gente fala bastante do tema adoção, que é o tema que mais cai. Então vamos lá, pensa comigo, olha só. Regra geral, o menor tem que ser educado na família natural, tá? A família natural tem sempre primazia. Na impossibilidade da família natural, aí o juiz vai passar a família extensa. Logo, a família substituta é apenas um caráter de excepcionalidade. Porque só vai o menor, a criança ou o adolescente, para a família substituta na impossibilidade da família natural e da família extensa. Agora veja só, senhores, veja só, o poder familiar é aquele conjunto de deveres e direitos que os pais têm para com os filhos. Veja, quem tem poder familiar? Os pais para com os filhos. Esse poder familiar ele pode ser suspenso ou extinto. Pode, claro que pode, ou por decisão judicial ou por causas naturais, como por exemplo a morte. Deu para entender a informação do poder familiar? E para que o juiz possa suspender, extinguir, destituir o poder familiar por uma decisão, ele precisa ser provocado. Provocado por quem? Por através de uma ação judicial que tem contraditório, claro, que vai ser garantido aos pais o contraditório, mas que pode ser proposta por quem, turma? Por qualquer pessoa que demonstre o quê? Um legítimo interesse. Perfeito? E o que você tem que lembrar? Que como regra geral, o grupo de irmãos, quando for ser colocado em uma família substituta, eles têm que ser, quando possível, não é obrigatório, é quando possível, eles devem ser colocados na mesma família substituta. E que, a partir dos 12 anos, veja, ou seja, o adolescente só será colocado em família substituto se ele consentir, ou seja, se ele der o seu consentimento. Professor, não entendi. Volto.
o ECA faz uma distinção entre criança e adolescente. E a distinção é meramente etária, ou seja, um critério de idade. Criança é a pessoa menor de 12 anos. E o adolescente? Maior ou igual a 12 e menor do que 18 anos. Maior ou igual a 12 e menor do que 18, adolescente. Então, a partir dos 12 anos, ou seja, quando ele é adolescente, ele só irá à família substituta se ele consentir. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da guarda e da tutela. A guarda convive com o poder familiar. Então lembra, a guarda convive com o poder familiar. E o guardião tem as funções de prestar assistência material, moral e jurídica. Veja, a guarda convive com o poder familiar. E o guardião tem qual dever? De prestar assistência material, moral e jurídica. Deu para entender? Então, se a guarda convive com o poder familiar, significa que os pais biológicos, que ainda detêm o poder familiar, têm o direito de visita e o dever de prestar o quê? Alimentos. Tem o direito de visitas e o dever de prestar alimentos. Mas o que você tem que lembrar? A guarda, ela é precária ou ela é definitiva? A guarda é precária. Por que a guarda pode ser modificada? A qualquer momento por decisão judicial. A guarda é precária, porque ela pode ser modificada a qualquer momento por uma decisão judicial. Então veja, é muito tranquilo. A partir do momento que os pais biológicos, detentores do poder familiar, quiserem a modificação da guarda, se for recomendado para os melhores interesses da criança e do adolescente, o que o juiz vai fazer? Recolocar o menor na família natural, porque a guarda é espécie no ECA de família substituta. Logo, quem tem primazia? A família natural, a família extensa, a família substituta apenas a título de exceção. Então, doa quem doer, se ficar provado que não é prejudicial à criança ou adolescente, o juiz vai determinar a sua recolocação em qual família? Na família natural. Mas qual é a diferença da guarda para a tutela, professor? Então vamos lá, a tutela. A tutela implica em guarda. O que significa isso? Que o tutor tem os mesmos deveres do guardião. Quais deveres? Assistência material, moral e jurídica. Porém, a diferença entre a guarda e a tutela é que a guarda convive com o poder familiar e o tutor. O tutor não. Então, para existir tutela, é necessário que, em primeiro lugar, o poder familiar dos pais biológicos estejam o quê? Suspenso ou destituído, porque a tutela não convive com o poder familiar, embora o tutor tenha os mesmos deveres do guardião. Quais deveres? Deveres de assistência material, moral e jurídica. E a pergunta é, a tutela é precária ou definitiva? A tutela também é precária. Por que ela também é precária? Porque ela também pode ser modificada a qualquer momento por decisão judicial. Então, senhores, a tutela também pode ser modificada por uma decisão judicial. Perfeito, turma? Mas ela também é precária. A única família substituta que será definitiva após o trânsito em julgado, da sentença, será a adoção, que eu vou abordar em próximo vídeo rápido de dicas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nesse momento agora, convido para nós realizarmos aqueles dois famosos exercícios do final do vídeo, que eu já te falei, se você quiser, está lá no meu site as questões. Então vamos lá, exame 6, turma, exame 6 da Ordem dos Advogados do Brasil, né, turma? Mas é um exame 6 um pouquinho especial, porque é o exame 6 que foi aplicado a primeira prova, turma, a primeira fase, apenas na cidade de Duque de Caxias. Então vamos comigo. Acerca da colocação da criança ou adolescente em família substituta por meio da guarda e da tutela, é correto afirmar que, turma? Então vamos lá de novo, ler o enunciado. Olha lá, acerca da colocação da criança ou adolescente em família substituta por meio de guarda ou tutela, é correto afirmar que, letra A adoção de uma dessas medidas, dada a prioridade de manutenção do menor com a família natural, é precedida pela destituição do poder familiar. Ou seja, para você colocar em guarda ou tutela, é necessário, em primeiro lugar, destituir o poder familiar? Certo ou errado? Errado. Por que errado? Porque se você não percebeu o enunciado, ele está perguntando da guarda e da tutela.
E só é necessário destituir o poder familiar na tutela. Na guarda não é necessário, porque a guarda convive com o poder familiar. Então a letra A de amor está o quê, turma? Errada. B de bola. A pessoa que exercerá a guarda ou a tutela do menor poderá ser indicada por seus genitores em testamento. A pessoa que exercerá a guarda ou a tutela do menor poderá ser indicada por seus genitores em testamento, turma. Veja, a guarda, turma, como regra, não. Porque, olha só, turma, se a família natural e se a família extensa tem preferência, veja, como é que ele vai indicar em testamento? Não dá. Eventualmente, um avô, um tio que é a família extensa, terá o quê? Preferência. Preferência em relação à família substituta, que é excepcional. Só iremos colocar em família substituta na impossibilidade da família natural e da família extensa. Perfeito? Então a B de bola está errada. C. O tutor assume o poder familiar em relação ao menor e, sendo assim, a destituição da tutela observa os mesmos requisitos da destituição do poder familiar? Correto! Olha lá, ó. O tutor assume o poder familiar. Assume mesmo, porque a tutela não convive com o poder familiar. Então, para destituir a tutela, o procedimento terá os mesmos requisitos da destituição do poder familiar? Perfeito. A C de casa é a correta. Porque lembra, a guarda convive com o poder familiar? Convive. E a tutela? Não. Para ter tutela, em primeiro lugar, destitui o poder familiar. D de dado. O deferimento da tutela não pressupõe a perda ou a suspensão do poder familiar. E sendo assim, não implica necessariamente o dever de guarda. Tudo errado. É necessário para a tutela a destituição do poder familiar. E o tutor tem os mesmos deveres do guardião, porque a tutela implica em guarda. Quais são os deveres do tutor? Assistência material, moral e jurídica. Perfeito, turma? E aí no exame 16 caiu a seguinte questão. B e P, vizinhos da criança Y, cuidam do menino desde a tenra idade. Quando o pai da criança faleceu e sua genitora, por motivos profissionais, mudou-se para a localidade distância, fazendo visitas esporádicas ao infante, mas sempre enviando ajuda de custo para a alimentação do filho. Quando a criança completou 1 ano de idade, a genitora alcançou o patamar financeiro estável, passando a ter meios para custear os gastos das crianças e também com a educação, lazer, saúde e etc. Assim, buscou a restituição do convívio diário, levando-a para morar consigo, o que gerou discordância dos vizinhos B e P, que ingressaram com a ação de guarda e tutela do menor, argumentando a construção de laços afetivos intensos e que a criança iria sofrer com a distância. Analise a situação sob o ponto de vista jurídico e assinale a afirmativa atenção correta. Deu para perceber? Família natural e família substituta. Será que você já sabe a resposta? Quem tem primazia? Pensa. Vamos lá. Letra A. O afastamento da genitora do convívio cotidiano com a criança Y impede a reconstrução de laços afetivos, devendo ser de pronto conferida a guarda provisória aos vizinhos que criaram e, ao final, a tutela do menor aos demandantes B e P. Certo ou errado? Errado. Errado. Veja, a guarda e a tutela são precárias e a qualquer momento podem ser o quê? Substituídas. Veja, e quem tem primazia? A família natural. Então, se a mãe que busca a reaproximação, a reconstrução dos laços, se o juiz entender através de estudos psicológicos e de assistente social que não há malefício para a criança, quem tem primazia? A família natural. Então a A está errada. B de bola. A reintegração à família natural, no caso junto à mãe, deve ser priorizada em relação a outra providência, não havendo justo motivo para que a criança seja posta sob a tutela na hipótese narrada, uma vez que isso demandaria a perda ou a suspensão do poder familiar, o que não encontra aplicabilidade nos estritos termos denunciados. Certo ou errado? Certo. A B de bola está certo. Tem motivo para tirar o poder familiar dessa mãe? Não. E se a família natural tem primazia, mesmo que seja que haja sofrimento por parte dos vizinhos B e P que realmente já tem um laço de amor, de afeto com a criança, quem tem prioridade? A família natural. Devolve para a mãe. É a B que está correta. C de casa. Os vizinhos que detinham a guarda de fato da criança Y têm prioridade no exercício do encargo de tutores, considerando esse o atendimento ao melhor interesse da criança, podendo eles assumir a função, mesmo que a mãe mantenha o poder familiar, ante a precariedade e provisoriedade
do referido encargo jurídico. Errado. O problema falou de tutela, e a tutela não convive com o poder familiar. Então olha o erro da questão. Mesmo que a mãe não mantenha o poder familiar, turma, veja, não, turma, vamos de novo, ó. Os vizinhos que detinham a guarda de fato da criança Y têm prioridade no encargo de tutores, considerando que esse atendimento é o melhor interesse da criança, podendo eles assumir a função, mesmo que a mãe mantenha o poder familiar. Não, a tutela não convive com o poder familiar. A tutela não convive com o poder familiar. Então você está o quê? Errada. D de dado. A mãe da criança Y pode anuir com o pedido de colocação da criança sob tutela se considerar que atenderá ao melhor interesse do infante. Hipótese em que a sentença homologatória poderá ser revogada a qualquer tempo, caso mudem as circunstâncias que a justificam, não fazendo, pois coisa julgada material. Qual é o erro, turma? Que para ter tutela, em primeiro lugar, tem que destituir o poder familiar. Não dá para a mãe anuir. O poder familiar tem que ser destituído através de uma ação própria. Logo, a D também está o quê? Errada, porque a tutela não convive com o poder familiar. Turma, continue estudando e vamos lá. Vai dar certo, eu tenho certeza. Nos vemos, turma, no 5º vídeo que será de direito ambiental. Vamos lá, fica com Deus e até a próxima.